dia, feliz sábado. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. É muito bom receber a todos aqui. Nós estamos dando continuidade ao nosso simpósio científico e hoje, de maneira plena, já recebendo nossos amigos e irmãos da Associação Norte Paranaense. Esse evento ele é em parceria com a Associação Norte Paranaense para que nós possamos ter também o evento de universitários da associação. Estamos aí no movimento conjunto e são todos muito bem-vindos a estarem conosco. Bem como nossos convidados do IAESC que também estão aqui. Realmente este é um movimento muito bom. É muito bom ter todos vocês aqui conosco para celebrarmos juntos o sábado, mas particularmente envolvendo um tema tão importante quanto refletirmos e reforçarmos a nossa crença nas nossas origens. Deus abençoe a todos. Tenhamos um sábado abençoado na companhia dele. Nesse momento eu quero convidar para que vocês, assim como estão, junto comigo, oremos, preparando o nosso espírito para o louvor. Querido e bom Pai, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Obrigado pelo cuidado e pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Nesse momento, mobiliza a nossa mente para o reino do céu. Prepara-nos para receber a Tua mensagem e dá-nos disposição sincera em louvarmos o Teu nome. Nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Me foi dada a tarefa de compor uma música em comemoração aos 85 anos da nossa querida e amada instituição. E nós fizemos uma música, então, compomos uma música, vamos ensinar para você nesse momento, para que você possa adorar a Deus junto conosco. Essa música fala de um lugar onde nós desejamos estar um dia, que é o céu. Eu quero estar nesse lugar, você também quer? Nós vamos ensinar para você, então, agora o coro da música. A gente vai cantar uma vez aqui e quero que você depois já vai meio que cantando. Na segunda vez eu quero que você cante mais forte, a terceira, o mais forte que você puder, ok? Vamos lá, então. Estar lá, eu quero estar lá, e debaixo da árvore ficar com os meus amigos. Eu vou abraçar o meu Criador. Meu destino é o céu, eu quero estar. Vamos cantar de novo? Quem aprendeu já vai cantando com a gente, tá bom? Vamos lá. Eu quero estar lá, eu quero estar lá, e debaixo da árvore ficar com os meus amigos. Eu vou abraçar o meu Criador. Meu destino é o céu, eu quero estar lá. Vamos mais uma última vez? Mas eu acho que só eles agora, eu acho que eles já aprenderam. Só eles? Vamos lá então. Eu quero estar, eu quero estar e debaixo da árvore ficar com os meus amigos. Eu vou abraçar o meu Criador. Meu destino é o céu, eu quero estar lá. Aprendido? Vamos louvar a Deus? Vamos ficar em pé, queridos? Vamos louvar juntos. No horizonte eu posso ver um lugar de amor e luz, onde encontro amigos, onde encontro irmãos. É lá onde encontro Jesus. Quero estar nesse bom lugar e
Que esse seja o nosso desejo. Você pode se sentar. Espera um minutinho para ele cortar. Passou rápido, gente. Passou rápido. Bom dia, crianças! Olha lá, todo mundo chegando aqui pertinho. Misael, vem, gatinha. Isso, chega todo mundo aqui pertinho. Muito bem. Olha só, hoje nós vamos contar uma história para vocês, mas eu quero ler um versinho da Bíblia primeiro. Está lá em 1 Pedro 4,10 e diz assim, ó. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforma da graça de Deus. Oi! Olha só, nossa historinha vai falar sobre dons. Na verdade, não é uma historinha, mas eu vou contar para vocês algumas coisas sobre dons. Jesus, quando ele era bem pequenininho, quando ele ainda era criança, ele gostava muito de ajudar as pessoas. E conforme ele foi crescendo, ele foi se aperfeiçoando, ele foi cumprindo o seu ministério aqui na terra. Só que Jesus, ele não trabalhava sozinho. Ele chamou algumas pessoas especiais para trabalharem com ele. Como que eram os nomes daqueles 12 homens que trabalhavam com ele? Alguém sabe? Isso, os discípulos, isso mesmo. Jesus convidou os discípulos para ajudar. E os discípulos também ajudavam a pregar sobre Deus, levavam o amor de Deus. Eles ajudavam a curar as pessoas, eles levavam a palavra de Deus, eles pregavam, sabia? Só que olha só, cada discípulo ajudava conforme o seu dom. Mas dom? O que é dom? Alguém aqui sabe o que é dom? Pode falar. Dom é uma coisa que a gente sabe fazer bem. Muito bem! O dom é uma habilidade, algo que a gente sabe fazer muito bem. Isso mesmo. E o dom, ele é um presente de Deus. Sabia disso? O dom é um presente de Deus para a nossa vida. Tem pessoas, vocês viram que eles cantaram bem bonito aqui? É o dom de cantar, é o dom de louvar. Tem pessoas que ajudam outras pessoas enfermas. Tem pessoas que ajudam também pessoas que têm necessidade. Tem pessoas que fazem uma oração muito bonita. E tudo isso são dons, são presentes de Deus. Sabe, crianças, Jesus, ele caminhava e uma multidão caminhava atrás dele. Sabe por quê? Porque ele gostava muito de ajudar as pessoas e ele pregava, ele falava do amor de Deus para as pessoas. E também, isso também é um dom. Quem sabe qual será o seu dom? Pode falar. Isso, olha ali, a gente já tem uma pessoa que gostaria de pregar, um dom. E você vai aperfeiçoar esse dom. Crianças, eu quero falar assim para vocês que nós temos que seguir também o exemplo de Jesus e dos discípulos. Sabe como? Nós devemos também exercer o nosso dom. E hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Hoje é o dia do pastor e também é o dia do pastor e das vocações ministeriais. Olha que especial, gente. O pastor, ele tem um dom muito importante de levar a palavra. E vocês sabem de uma coisa? Hoje Deus ainda chama as pessoas, igual ele chamava antigamente, ele convida pessoas para dedicar a vida ao ministério de Deus. Sabia disso? E ele convida o pastor. E agora eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o pastor trabalha exclusivamente para levar o amor de Deus às pessoas que não conhecem?
ele não tem outro serviço. Eles só levam o amor de Deus para as pessoas. Olha que especial. E na nossa igreja, nós temos um pastor. Alguém sabe o nome do nosso pastor aqui da igreja? Pode falar. Isso. Alguém sabe o nome do pastor? Alguém mais? Ah, aqui. Como que é o nome do pastor? Não sei. Vinícius, é o pastor Vini. O Caleb já tinha falado, outras crianças também. E eu queria convidar o pastor Vinícius para vir aqui perto da gente. A nossa igreja, ela é composta por diversos pastores. E nós temos também pastores convidados hoje aqui na nossa igreja. Mas eu gostaria de chamar o pastor Vinícius. Esse aqui é o pastor da nossa igreja. E eu gostaria agora que vocês fossem até o pastor Vinícius, todo mundo, envolvesse ele dando um abraço para dizer feliz dia do pastor. Vamos lá, todo mundo dá um abraço no pastor Vinícius. Feliz dia do pastor, para ele representar todos os pastores da nossa igreja. Muito bem. Isso, muito bom, crianças. Agora vamos voltar aqui. Ó. Isso. Muito obrigado, né, pastor Vinícius, por exercer esse dom muito importante. E agora nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Sabe por quem? Orar pelos pastores da nossa igreja, mas orar também para que vocês recebam muitos presentes de Deus e exerçam seus dons para apressar a volta de Jesus, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Então fecha os olhinhos. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos os pastores que levam a sua mensagem para aquelas pessoas que não o conhecem. E muito obrigado também porque temos tantas crianças aqui que receberão muitos presentes, muitos dons do céu. Ajude-as cada uma a descobrir o seu dom e usá-los para a tua honra e para a tua glória. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Uma vida redirecionada. Gabriel se aproximou desta remota vila indiana pela primeira vez. Ele não sabia no que estava se metendo, mas tinha ouvido uma voz ainda pequena o impressionando. Gabriel tinha tirado um ano de folga por causa de problemas de saúde, mas um amigo contou a ele sobre uma vila de montanha onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Embora sua saúde estivesse piorando, Gabriel se sentiu obrigado a ir. Eu disse a Deus, já que você me enviou aqui, você tem que fazer que eu fique bem. Você tem que cuidar de mim. Estou completamente focado e dependendo de você. Todo o meu problema de saúde. Depois de chegar à vila, Gabriel descansou e orou por uma semana. Então ele teve que viajar uma longa distância para consultar um médico. Um exame de sangue revelou que sua saúde havia sido restaurada. Sua oração havia sido respondida. Gabriel voltou, pronto para colocar toda a sua energia para servir a essa comunidade, mas ele rapidamente percebeu os desafios que enfrentaria. A alta altitude e o frio, ele teve que caminhar para obter água e os moradores não sabiam nada sobre os princípios básicos de saúde. Veja, vemos uma criança. O rosto está tão sujo e ele está brincando com um tapete. E aqui vemos muitas feridas. Não sei como prover o remédio. Ele está com frio. Está tão frio aqui. Embora Gabriel tivesse permissão dos líderes da aldeia, muitos se opuseram à sua presença, mas as crianças o amavam. Não havia escola na vila, então Gabriel transformou sua casa em uma sala de aula. Aqui, agora a maioria deles está começando a escrever. Eles estão escrevendo, aprendendo a escrever o ABCD, a ler, a escrever os números e também a soletrar. Foi muito difícil para eles me aceitarem e demorou quase 4 meses para eu ser amigo deles. Então, quando eles finalmente me aceitaram como parte da aldeia, eu fiquei muito, muito feliz. Os moradores começaram a convidar Gabriel a passar um tempo com eles. Ele está cortando a banana e vamos comer flores de banana esta noite.
Estamos com falta de dinheiro e sem vegetais, então logo vamos comer uma banana. Gabriel estava conversando sobre os princípios de saúde. Às vezes, eles até falavam sobre fé. Quando eles começaram a me perguntar, o que você teve em sua vida que o deixa tão feliz? Então comecei a compartilhar o amor de Jesus Cristo. Os moradores gostavam de ouvir sobre sua esperança em Jesus. Era um conceito libertador que eles nunca ouviram antes. Muitos aceitaram Jesus e começaram a se reunir no sábado. Portas maravilhosas estavam se abrindo, mas Gabriel ainda ficou desanimado às vezes. Ele se sentiu sozinho. Uma oportunidade era visitar um mercado por perto de tempos em tempos, mas até isso continha desafios. Eles estão fumando. Não suporto mais o cheiro, mas só tenho que me ajustar. Mas não sei, às vezes fico confuso sobre a razão de Deus ter me enviado a este lugar. Mas Gabriel não desistiu. Ele começou a caminhar por outras aldeias próximas, até onde pudesse caminhar para espalhar as boas novas. Mesmo me sentindo cansado, não vou desistir. Vou os encontrar e contar a eles sobre o amor de Jesus. Após este ano de ministério, Gabriel sabia que ele só queria uma coisa: seguir a vontade de Deus por sua vida. Seu desejo de se aprofundar na Bíblia o levou a se matricular na Escola de Teologia da Universidade Adventista de Spicer. Quando fui para a vila, sabia que minha cabeça não estava boa e que poderia até morrer, mas tenho paciência para alcançar o propósito de levar o Evangelho a lugares inalcançados. Hoje, Gabriel está feliz por estudar na Spicer, uma escola dedicada ao ensino e treinamento dos alunos para um propósito mais alto. Seu sonho é tornar-se um plantador de igrejas em tempo integral e, graças a uma família missionária que patrocina seus estudos, esse sonho deve se tornar uma realidade. Não longe do campus de Spicer, uma comunidade não tinha escola. Assim como Gabriel ensinou seus filhos da aldeia, a universidade estendeu a mão e abriu uma sala de aula. A gratidão dos pais mostra que muito mais ainda é necessário. Neste trimestre, uma parte da sua oferta ajudará a construir um novo prédio escolar para esta comunidade carente. Por favor, ore por esta oportunidade perto da Universidade Adventista de Spicer. Ore para que mais pessoas encontrem esperança em Jesus, assim como os moradores para quem Gabriel ministrou. Obrigada por apoiar as ofertas missionárias e a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Amém. Nós vamos orar agora, mas nós vamos aproveitar para tornar esse momento de oração, no qual reconhecemos que o que temos, o que Deus nos entregou é dele, também usando a oportunidade de entregar o nosso coração a Deus. Você sabe que nesse final de semana nós estamos conversando sobre as nossas origens. E essa é uma crença que está presente em todas as Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse há um lembrete de que nós temos um Criador. Um Deus que fez e não foi feito. Criador e não criado. E ao longo de todas as Escrituras, como eu disse, diversas passagens lembram essa verdade. E delas, eu confesso que a que mais mexe comigo está no livro de Romanos, capítulo 11, o verso 36. É um texto bem conhecido, lá diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso Criador é dono de tudo. Ele é quem fez tudo, logo é tudo dele e tudo por ele. Mas eu gosto da verdade de que é para ele todas as coisas. Quando ele fala que todas as coisas são para ele, eu também posso entender que cada uma das coisas são para ele. As coisas maiores e menores são para Deus importantes. São dele, é por ele. Inclusive as suas necessidades. Junto com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, nós vamos colocar nas mãos de Deus agora os nossos anseios, a nossa gratidão, mas também os nossos temores. Nós vamos fazer isso cantando e orando. Eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo. Nós vamos cantar, falar com Deus. E hoje nós temos a nossa igreja bem repleta. Mas se ainda assim você sente no seu coração que tem um pedido, um anseio especial e quiser vir até a frente enquanto estamos cantando, por favor, venha. Esse é o nosso momento de reconhecermos que o Deus Criador é um Deus presente e atuante em nossa vida. Vamos cantar? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, como é bom estarmos em Tua presença. Nós Te reconhecemos, Pai, como o nosso Criador, o nosso Senhor, devolvendo a Ti parte do que tem nos dado. Ao colocarmos em Teus cuidados os nossos dízimos e ofertas, nós estamos lembrando que o Senhor é o nosso mantenedor. E essa manutenção, Pai, nós reconhecemos que envolve todas as áreas e aspectos de nossa vida. Agora, por isso, nós colocamos em Teu altar também as nossas preocupações, os nossos anseios, aquilo que por vezes nos tira o sono, nos tira a paz. E ao colocar em Tuas mãos, nós rogamos, dá-nos essa Tua paz, Pai, que excede a compreensão e excede o entendimento. Dá-nos a convicção de que o grande Deus é presente e atuante em nossa vida. Nós também Te agradecemos, Pai, por todas as diversas oportunidades em que vemos a Tua mão atuando em nossa história.
te reconhecendo como nosso Criador, nós rogamos ainda pela tua presença conosco. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Oh
Bom dia, que maravilha de músicas acabamos de ouvir. Deus seja louvado pelo IAESC, nosso colégio em Santa Catarina. Sou suspeito, né, em elogiá-los, mas como é bom ter barriga verdes por aqui. Que bom também estarmos aqui reunidos para dar prosseguimento ao nosso simpósio Origens. Ontem acabei esquecendo de fazer uma pequena propaganda. Doutora Maura, que vocês vão ouvir à tarde, e eu temos apresentado um quadro em meu canal no YouTube, semanal, com o título de Observatório das Origens. E o canal dela tem o mesmo nome, Observatório das Origens. É um esforço que a gente tem feito para manter o tema do criacionismo em alta. Ela faz um intervalo de aulas, eu faço no meu horário de almoço, a gente corre ali, grava e toda terça ou mais tardar na quarta-feira à noite a gente solta esses conteúdos aí. Tem sido uma aventura bem legal. A Maura faz uma seleção de temas, artigos científicos, notícias que saem por aí na mídia secular e a gente depois comenta isso com a ótica criacionista. Vocês estão convidados a acompanhar esse quadro, Observatório das Origens, e também se inscreverem no canal da doutora Maura. Apoiem, compartilhem os conteúdos. Ela depois pega esses materiais e faz ali lives e detalha esses conteúdos. A doutora Maura é bióloga, é formada por nossa instituição, o NASP, e tem também um mestrado em ciências pela USP, e atualmente está fazendo um doutorado, um mestrado, o segundo mestrado, né, na área de fé e ciência lá na Espanha. Que bom que convidaram a Maura para estar aqui também nesse evento. Ela tem dado uma grande contribuição para o criacionismo. Já dirigiu o museu de criacionista lá em Galápagos, inclusive, né? E se eu falar um pouco mais, eu vou dar um monte de spoiler aqui do que ela vai falar depois. Muito bem. Eu disse hoje na parte escura, né? Vamos ser técnicos aqui, né? Eu disse que a Gênesis 1, 2, 3 estão na base de toda a teologia bíblica. E é isso mesmo, né? Se você estudar com atenção, você percebe que todo o fundamento teológico bíblico está ali nos primeiros capítulos da Bíblia. Os demais autores todos fazem sempre referência àquilo. Jesus faz referência a Adão e Eva, Paulo também. Ambos fazem referência ao casamento natural criado por Deus que está lá em Gênesis. O sábado nós o guardamos simplesmente porque Deus instituiu como memorial dessa criação literal. O inimigo, disse isso na palestra anterior também, né? Já percebeu que essa tática de destruir a Bíblia ou matar os que a traduzem e a disseminam, não deu certo. Então, ele adota uma estratégia mais fácil para ele, mas tão efetiva quanto a primeira tática, que é transformar o início da Bíblia em uma areia movediça, em uma base que não é sólida, em relativizar aquele tipo de texto, né? Aquela narrativa histórica para nós. Então, o tema desta manhã, Design Inteligente na Semana da Criação, se puderem pôr na tela já para mim ali, na verdade, a minha intenção é mostrar em cada dia da Semana da Criação as digitais do Criador. E há evidências tremendas de um design intencional e inteligente em cada dia da criação. Só que antes, nós precisamos solidificar nossa convicção de que Gênesis 1 é um relato histórico, não alegórico, não metafórico, não é mera poesia, embora também haja poesia. Moisés era um grande escritor, né? Ele usou poesia também em seus textos, mas o relato não é ficcional. Quero indicar a vocês 2 livros da CPB, vale muito a pena vocês em algum momento conhecerem esse conteúdo. Ambos são coletâneas de artigos de cientistas e teólogos que falam sobre a criação. O primeiro deles, Ele Falou e Tudo Se Fez, e o outro é o No Princípio. Bons materiais. Se você ler esses conteúdos, você vai perceber que realmente não há por que duvidarmos da historicidade do relato de Gênesis. Um dos que escrevem naqueles 2 livros é o Dr. Richard Davidson, PhD em religião, pela Andrews University, mestre em divindade e também doutor em teologia. Ele diz o seguinte, que
o tipo de texto que Moisés usou para escrever Gênesis 1, 2, 3, é o tipo prosa histórico-narrativa, o que indica a natureza histórico-literal do texto. Além disso, o fato de haver a repetição de tarde e manhã em cada dia, mostra que não tem como você entender de outra forma que não seja um dia literal. Porque somente dia literal tem tarde e manhã. E finalmente, o uso da palavra yom no hebraico, associada a um número, um numeral, ela invariavelmente remete a um dia literal de 24 horas. Não ocorre só em Gênesis, há outras ocorrências, e quando aparece yom com um número, é um dia literal de 24 horas. É o caso ali em Gênesis. Então, é muito mais difícil você tentar provar que a narrativa ali é alegórica do que aceitar pura e simplesmente que Moisés usou um tipo de texto que era histórico. Ele estava contando uma história real, uma história literal. Muito bem. Alguns autores não adventistas também reconhecem isso, não somos só nós os que defendemos isso, embora hoje, como eu disse também na outra palestra, somos praticamente a última trincheira na defesa da semana literal da criação. E ventos estranhos tentam entrar até nos nossos arraiais, né? Como se diz. Algumas pessoas que tentam defender a evolução teísta, que eu espero ter demonstrado à noite, na palestra anterior, que não faz sentido. Evolução teísta é mistura de péssima ciência, com péssima teologia e terrível filosofia. Gera uma ideia totalmente confusa, né? Esse senhor aqui, John Lennox, que era professor de matemática na Universidade de Oxford, nesse livro diz que é logicamente possível crer nos dias de Gênesis como de 24 horas. Portanto, há outros pensadores, há outros cientistas e teólogos que pensam como nós, que aqueles dias foram reais. Se você quiser estudar a origem do universo, você tem outros textos, tá? Mas Gênesis 1, ele se limita à criação da vida na terra. Isso é muito importante ficar claro. Porque há pessoas que acham ou entendem que Gênesis 1 estaria falando da criação de todo o universo. Então, quando aparece ali, haja luz, para alguns seria a criação do universo. E não é assim. Repito, Gênesis 1 e 2 se referem à criação da vida na terra. Nem da terra em si. A terra pode ser mais antiga do que a vida nela. Então, para ser tecnicamente precisos, ou mais, assim, corretos, o correto mesmo é dizer assim, nós cremos que a vida na terra foi criada há cerca de 6.000 anos. Nem podemos bater o martelo também em 6.000 anos. Cerca de, aproximadamente. Ellen White mesmo nunca foi categórica quanto a isso. Ela sempre usou um tipo de expressão que indica aproximadamente 6.000 anos. Vida na terra, tá bom? Textos que falam da origem do universo estão aí, ó. Paulo fala disso. Hebreus 1 e 2 diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o cosmos, o universo. Que está bem de acordo com a lição da escola sabatina desse trimestre, né? Começamos estudando aí na lição de adultos, o prólogo de João que fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Né? Então, Paulo, João e os demais autores estão em consonância ao afirmar que Deus, que Jesus e obviamente que o Espírito Santo também estava lá. Ele pairava sobre a face das águas. Eles criaram o universo, a terra e a vida na terra. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo, aí sim, o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. É a criação ex nihilo, ou seja, do nada. Deus fala e aquilo acontece. Onde não havia universo, Deus mandou que houvesse e ele passou a existir. Assim nós cremos. Ah, mas isso não é mágica? Depois eu vou mostrar para vocês o que é mágica, tá bom? Isso é crença num Deus todo-poderoso. E se Deus é todo-poderoso, Ele pode tudo, inclusive criar o universo, a partir do nada. Muito bem? Há outros autores que eu poderia citar aqui, mas eu vou adiantar um pouco.
Aqui, ó, isso aqui é interessante, né? Eu só coloquei aqui uma propaganda de um livro do Dr. Rui Vieira, que é um ícone do criacionismo no Brasil, nosso patrono, praticamente, né? A Semana da Criação, um livro muito bom. E o site está ali, scb.org.br. Se você quer bons conteúdos sobre criacionismo, esse site tem de sobra. Mateus 4, 4 e 5, Jesus diz: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Onde é que está esse relato aí da criação do homem e da mulher, e da ordem de Deus de que eles se unissem e procriassem? Gênesis 1 e 2. Jesus era criacionista? O que vocês acham? Não tem como ele não ser, né? Jesus, ele conhecia Adão e Eva? Ele os criou. E ele então afirma a historicidade de Gênesis. Me levantaram uma placa agora que me assustou ali. É isso mesmo? Vou ter que correr aqui, são 7 dias, em 20 minutos. Vamos lá, então vou correr aqui mesmo. Jesus era criacionista, Jesus afirmava isso porque ele criou Adão e Eva. Bom, Isaías 45, 18, agora eu vou acelerar a minha voz para 2 vezes, tá? Diz ali o seguinte, que Deus criou a terra para ser habitada, não para ser um caos. Então, o planeta Terra foi terraformado, preparado para conter vida. No nosso sistema solar não há outro como a Terra. Os demais ainda estão na condição de ser informe e vazios. Quem sabe depois do milênio, Marte e Vênus não sejam preparados para ser, quem sabe, uma colônia de férias dos terráqueos? Pode ser, mas por enquanto é meio complicado. Vamos então ao primeiro dia. Então eu não vou ler os textos, eu vou só ler esse aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis 1 e depois eu vou citando. Você já conhece os textos de memória, acredito, né? Vamos ler aqui Gênesis 1, 1 a 5. Preste bem atenção no que Deus cria em cada dia. E fique bem atento ao que o texto diz. O texto é simples, direto. Não faz rodeios. E diz assim, Moisés escreveu inspirado por Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu disse a vocês que a Trindade estava aqui, né? No princípio criou Deus, o Espírito se movia, e João disse que o Verbo estava lá. Então os três, quando cria o homem, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que plural? Se Deus fosse apenas uma pessoa, ele diria, eu farei o homem à minha imagem. Mas ali há uma coletividade conversando. No mínimo tinha que ter 2, mas nós sabemos pela Bíblia que são 3. Então eles estavam conversando, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Essa estrutura se repete em todos os dias, tá? Tarde, manhã, o segundo Yom, dia. Tarde, manhã, o terceiro Yom, dia. E assim vai. O que Deus criou no primeiro dia? A luz. Mas, que luz é essa? Será que Deus criou todos os fótons no primeiro dia? Os anjos já existiam quando Deus criou a terra? Ou a vida na terra? Sim ou não? Sim, porque a Bíblia diz que eles cantaram quando Deus criou a vida na terra. As estrelas rejubilaram e cantaram, e todos os filhos de Deus celebraram. Havia anjos e filhos de Deus, inclusive. Quem será esses, né? Quem serão esses? Os filhos de Deus. Não são os ETs de Hollywood, pode ter certeza. Pele verde e anteninha na cabeça. Mas, há uma indicação aqui de outros mundos criados e habitados. Olha que interessante, que estudo interessante para ser feito esse, né? Depois leia Jó capítulo 1. Você vai ver uma comissão de igreja cósmica lá, com seres de outros mundos. Bem, isso é apaixonante, mas não dá tempo de falar sobre. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz, mas não pode ser os fótons, porque anjo não vivia no escuro. Que luz era essa? Vá para o texto. Deus chamou a luz dia, e as trevas, noite.
Então, o que Deus cria no primeiro dia, Ele ajusta a velocidade de rotação da Terra para que possa haver, já falei desse senhor na última palestra, estudou a luz e por isso a filha dele escreveu um livro, dando a ele o apelido de The Master of Light, o mestre da luz, o Albert Michelson. Muito bem. Eu preciso então correr. Se havia água líquida, é porque já havia fótons. E os físicos sabem do que eu estou falando. Então não tem como você pensar que Deus criou toda a luz do universo no primeiro dia. Por quê? Porque aqui a criação é a da terra, da vida na terra, a preparação da terra para ser habitada. O Deus faz o que no primeiro dia? Ajusta a velocidade de rotação para que possa haver ciclo de dia e noite, sem o qual não haveria vida, não haveria condições de ter vida aqui na terra. Bem, eu vou apresentar rapidamente para vocês alguns artigos científicos que mostram que não estamos falando assim de temas anticientíficos, né? Por exemplo, aqui na Nature Geoscience mostra que já havia oceanos na tal da Terra arqueana, lá nos primórdios, claro que numa concepção evolucionista. Aqui outro artigo interessante, ó. Nosso planeta possuía oceanos líquidos. Hoje é consenso entre os cientistas que, sim, já havia oceanos na Terra lá nos primórdios, lá no começo, o que confirma realmente o relato bíblico, né? A Terra já possuía água líquida. Muito bem. A distância entre a Terra e o Sol é calculada de forma precisa. A velocidade de rotação, a distância, a quantidade de energia emitida pelo Sol, tudo isso é tão bem regulado, de modo que é possível ter vida aqui na Terra. Se os parâmetros fossem alterados ou fossem um pouco diferentes, não seria possível termos vida aqui na Terra. Ok, então vamos comparar com os planetas mais parecidos, entre aspas, com a Terra. Dizem que Marte e Vênus são mais parecidos com a Terra, mas veja ali a situação. Temperatura média da Terra, alguns colocam menos do que isso, enfim, 20, 15, enfim, é uma faixa de temperatura habitável. Marte, menos 53 graus Celsius. Vênus, temperatura média de mais de 400 graus Celsius. O que você acha? Quer passar férias lá agora? Querem levar a gente para Marte, né? Eu não sei se é uma boa ideia, né? Espera Marte ser depois preparado para isso. Então, como eu disse, são fatores assim finamente ajustados que permitem a vida. Outro fator interessante, outro detalhe interessante. Agradeça a Deus todos os dias pelo campo de força que Ele colocou na Terra, chamado campo magnético. O Sol não libera só luz visível. Há todo um espectro, né, de energia, de radiação que ele emite, e algumas delas são letais. Tanto é que o ser humano, quando vai para o espaço, tem que usar roupas especiais, uma nave preparada para isso, e não pode ficar tanto tempo também. Se não houvesse campo magnético na Terra, não haveria vida também, porque essa radiação letal ia acabar com a vida na Terra. Mas o campo magnético, gerado pelo núcleo ferroso ou metálico da Terra, é um dínamo, ele desvia essas radiações letais do Sol. Que incrível, né? Tudo pensado de maneira exata. Segundo dia, Gênesis 1, 6 a 8. Ali nós lemos que Deus ajusta as condições atmosféricas para que torne-se viável o ciclo da água e da vida. Aparece em algumas traduções a palavra firmamento, mas não é a melhor tradução para a palavra raquia no hebraico. Essa palavra firmamento vem do latim, tradução lá de Jerônimo, que usou o termo firmamentum, mas raquia é mais bem traduzida como expansão, ou atmosfera. Então o que Deus faz no segundo dia? Ele prepara uma atmosfera respirável para os seres que ainda nem tinham chegado. Você percebe que Deus está ali preparando o bercinho para receber o bebezinho? Preparando o quartinho, né? Tudo muito bem colocado, bonitinho, com carinho, com muita inteligência, para a chegada daqueles que vão habitar esse quarto? É isso. Deus fez a Terra para não ser um caos, mas para ser habitada. Vamos comparar atmosferas? Saturno é tão grande, tem um campo gravitacional tão intenso, que ele retém muita quantidade de hidrogênio. É uma atmosfera irrespirável para nós. Tá bom, então vamos pegar outro planeta. Mercúrio. Esquece. Tão pequeno que não tem atmosfera. Ah, mas não é justo, né? Pegue os mais parecidos. Tá bom, vamos lá. A Terra
tem 0,03% de CO2. Nossa, que pouquinho, né? Mas não se precipite. Esse pouquinho é o suficiente necessário para o ciclo da vida vegetal. 79 de nitrogênio, 21 de oxigênio. Ok, Marte. 98% de CO2. Sufoca. Esquece. Só um traço de CO2. Vênus, praticamente a mesma coisa. Tanto CO2 que ali é um efeito estufa absurdo. A vida é impossível nesses planetas aí, ok? Percebe que a Terra realmente foi preparada para ser o nosso lar? Nós temos O2 suficiente para a manutenção da vida e sempre foi assim. Olha esse artigo científico aí na tela. Ali diz o seguinte, que oxigênio estava presente no pré-cambriano. Pré-cambriano é lá embaixo, na coluna geológica, praticamente quando a vida começa a aparecer, segundo a ótica evolucionista. Já havia oxigênio na Terra. Para nós não é novidade nenhuma, né? Porque Deus já criou a Terra para ter essa combinação de gases. O CO2, que tinha só um pouquinho, é o suficiente para o ciclo do carbono e para a existência de plantas das quais nós dependemos. Terceiro dia, aparecimento da terra seca e a criação das plantas. Por favor, preste atenção no detalhe que aparece no terceiro dia. Deus fala assim, apareça a porção seca, e os continentes antediluvianos, né, se formam. O verbo usado aqui não é mais o verbo bará. Haja, apareça, seja criado. Bará, Deus faz isso. No terceiro dia, o verbo é azá, que é mais bem traduzido por apareça. Só que a terra já existia debaixo d'água. Deus faz emergir os continentes. Grave essa informação, ela será útil no quarto dia, tá bom? Então, é um dia maravilhoso, Deus prepara a terra, separa as águas dos continentes, cria as plantas que fazem fotossíntese, um processo tremendamente complexo, que até hoje os seres humanos não conseguem emular, copiar, enfim. Aí no quarto dia, apareçam os luminares, o mesmo verbo da terra, azá. Ora, mas Deus não criou o sol e a lua no quarto dia? Deus não criou as estrelas no quarto dia? Tem gente que se confunde aqui. Se Deus tivesse criado as estrelas no quarto dia, o universo todo teria 6.000 anos. E Deus teria nos enganado. Porque a luz de algumas estrelas só está chegando aqui agora, tendo ela viajado bilhões de anos para chegar até aqui. Há estrelas cuja luz viajou 13, 12, 10 bilhões de anos para chegar até nós. Elas indicam uma história, indicam uma, aspas, velhice. Então, ao chegar aqui, é como se Deus tivesse nos enganado, dando a impressão de que o universo é antigo, sendo que ele tem só 6.000 anos. Percebeu? Mas já vimos que já havia anjos e outros mundos. Então, no mínimo um dia, 2, uma semana, um mês, 1.000 anos ou bilhões de anos, o universo tinha que ser mais antigo do que a Terra. Não pode, é incompatível com a Bíblia e com a ciência, a astronomia, entender que todo o universo tenha sido criado há cerca de 6.000 anos. Isso viola um monte de princípios da física e do próprio relato bíblico. Então, o que acontece no quarto dia? Vamos ler o texto no original? Vou colocar aqui na tela para vocês. Aí está. No original, fica assim, ó. Lembrando que o verbo é azá. Apareça. No terceiro dia, apareça a terra, ela já existia. No quarto dia, apareça o sol e a lua, as estrelas. Interessante, hein? No hebraico, a tradução para o inglês está ali embaixo, em laranja, fica assim, ó. O texto simplesmente traduzido literalmente. E Deus fez duas luzes grandes, ou melhor, duas luzes, a luz grande para governar o dia, e a luz menor para governar a noite e as estrelas. Pronto, é isso que o texto diz. Não precisa complicar a coisa. O que Moisés está dizendo? Moisés, presta atenção, Moisés é um observador postado aqui na terra, olhando para o universo, para o espaço, para as coisas. Está tendo uma visão de Deus da criação. O observador está na terra, não fora dela. Ele olha para o céu e escreve:
Deus fez 2 grandes luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite e as estrelas. Aqui da Terra, qual é o luminar maior que a gente vê de dia no céu? O Sol. Mas o Sol é a estrela maior que existe? O que você acha? Tem estrelas muito, muito maiores que o Sol. Mas é a mais próxima de nós. Então, na perspectiva de um observador da Terra, é a luz maior, certo? E à noite? Qual é o luminar que predomina? A Lua. Mas ela é pequenina, comparada com qualquer outra coisa, quase, até no sistema solar. Mas aqui da Terra, no céu, é o luminar maior. E ela governa a noite e governa as estrelas, por ser mais intensa a sua luz. Percebeu? Embora a tradução tenha colocado assim, e fez também as estrelas, esse e fez também não está no original. Então o texto simplesmente diz que Deus faz aparecer os luminares. Ou seja, talvez Deus tenha tornado a atmosfera translúcida, de tal forma que alguém aqui de baixo conseguisse agora ver os astros claramente. Ok? Louvemos a Deus por esses astros maravilhosos que povoam o céu noturno, né? Bem, aqui na tela você vai ver agora alguns textos interessantes, que aí sim, falam de um universo anterior. Jó 38 diz assim, ó: onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Está aí o texto que eu mencionei há pouco, né? Onde é que você estava, Jó, quando os anjos já estavam cantando, quando eu lançava os fundamentos da terra? Gente, já havia alguma coisa antes do antes. Ou antes do haja de Gênesis, né? Provérbios 8, 26. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Interessante esse texto, né? Mostra um processo criativo de Deus. Antes do princípio do pó, das partículas que compõem o nosso mundo. Que texto interessante. Vamos adiante. Estamos chegando aqui já no ápice, quase no ápice da Semana da Criação. Na cereja do bolo, está chegando. O bebezinho está quase nascendo. O quarto está pronto. 5º dia. Deus cria o quê? Os seres que povoam as águas e os ares. Aves, peixes, crustáceos, moluscos, cetáceos. Deus vai começando agora a povoar os habitats, os ambientes que Ele preparou de antemão. Bem, não é assim, né? Pode colocar maior para mim, por favor, na tela? Lembre-se de quem você é. Não caia nessa conversa de que galinhas seriam descendentes de dinossauros, né? Deus criou galinhas e Deus criou dinossauros. São espécies distintas. Mas alguns querem fazer a gente pensar que seriam descendentes, né? Muito bem. A origem e evolução inicial das aves. Descobertas, disputas e perspectivas a partir de evidências fósseis. Artigos científicos que têm mostrado que aves e dinossauros conviveram. O registro fóssil mostra isso para nós. Interessante, hein? Não há ancestralidade. Tanto é que alguns paleoartistas, pode destacar para mim na tela, já estão colocando ilustrações de aves junto com dinossauros. Querem ver? Olha aí. Foram contemporâneos, não foram ancestrais um das outras, ok? Vamos lá. O que você acha do sonar? Essa tecnologia revela design inteligente ou não? Muito. Se não fosse o sonar, navios submarinos continuariam batendo em rochas debaixo d'água, ou sendo atingidos muito mais por torpedos. Então foi uma invenção muito inteligente. Só que não é novidade. Há cerca de 6.000 anos, animais já usavam isso. E aqui eu tenho 2 exemplos bem distantes na suposta árvore da evolução, né? Para não pegar assim alguns muito próximos. Para mostrar que a evolução é maravilhosa. Ela faz evoluir órgãos complexos iguais em seres totalmente diferentes. Sabia que os olhos dos polvos são muito parecidos com os nossos? Que incrível, né? Um órgão tão complexo apareceu lá e cá.
E aqui é um caso semelhante, né? De coevolução, como alguns dizem, né? Golfinhos e morcegos têm um gene chamado prestina. Esse gene é que codifica a função de ecolocalização. O morcego voa no escuro. Os golfinhos, eles nadam nas profundezas escuras do mar, usando ecolocalização, sonar. Na verdade, a gente só copia o que Deus criou, já percebeu? Se Deus fosse cobrar direitos autorais, nós estávamos falidos. Não ia ter como pagar. E mesmo copiando Deus, a gente não chega perto do que Ele fez. A nossa tecnologia é de ponta, é recente. A de Deus, antiga. E funciona muito bem desde então, desde sempre. Né? Incrível. Artigo científico para você anotar e depois ler. Sobre a prestina. Exatamente o que eu falei aí. Esse gene que codifica a função da ecolocalização. 6º dia. Estamos chegando lá. Né? O que Deus cria no 6º dia? Os animais terrestres e os seres, o ser humano. Homem e mulher. Chegamos ao 6º dia. E aí você vê que Deus criou o casamento heteromonogâmico nesse dia. E é interesse de Satanás, de novo, relativizar o Gênesis, porque daí ele relativiza uma série de coisas, inclusive a família. Não é verdade? Porque se esse relato aí é metafórico, alegórico, Jesus errou ao se referir a ele para falar do casamento. E casamento pode ser qualquer coisa. Eu posso casar com essa cadeira aqui, porque não há nenhuma norma, nenhum fator normativo de Deus para reger as relações humanas. Mas como eu creio que Gênesis é um relato histórico, como eu creio que Jesus é a suprema autoridade de interpretação na Bíblia, eu fico com eles, obviamente. Em Gênesis eu encontro a dieta perfeita para a humanidade. Em Gênesis eu encontro o sábado. Em Gênesis eu encontro a redenção já profetizada, Gênesis 3,15. Repito, toda a teologia bíblica está assentada sobre o relato da criação e da queda. Rejeitar esse relato é destruir o castelo. Sabe aquela brincadeira de você empilhar pedras de dominó? Em sequência, você derruba uma, todas elas caem. É o que o diabo faz, ele derruba a primeira. Pá, Gênesis 1, 2, 3. Tudo mais cai. Vamos lá. Eu vou deixar para tarde essa parte aqui, pode ser? Combinado? Que o tempo está bem curto. E eu vou voltar a esse ponto aqui. Quando um grande evolucionista, muito famoso, admite que há problemas com a teoria da evolução. E 2 que ele destaca são a explosão cambriana e a origem dos sexos. À tarde, então, eu trabalho esses conceitos, tá bom? E eu termino com uma história ocorrida no dia do meu aniversário. No dia que eu nasci, na verdade. 2 de março de 72. A NASA lança ao espaço uma sonda chamada Pioneer. E a Pioneer tinha como objetivo fotografar os planetas do Sistema Solar, trazer informações sobre os satélites do Sistema Solar e tudo mais. Interessante que eles colocaram nessa placa, nessa nave aí, nessa sonda, a pedido de Carl Sagan, aquele cientista a que me referi à noite, ateu, evolucionista, Sagan, pediu que colocasse uma placa contendo algumas informações, uma placa folhada a ouro, para não oxidar. A localização da Terra no Sistema Solar, a localização de alguns pulsares, a representação do hidrogênio lá em cima e um casal humano. Naquele tempo, 72, era fácil representar um casal humano. Se fosse hoje, tinha que ser um outdoor, com todas as variações que criaram, né? Mas naquele tempo era só isso, era isso. Esta placa continha apenas 1.271 bits de informação. Qual você acha foi a intenção de Sagan em solicitar que colocassem uma placa com um casal humano, com indicações da localização da Terra, numa nave que iria varar todo o Sistema Solar? Hoje ela já está além do Sistema Solar. O que ele pensou? O que você acha? O que ele queria com isso? Pode falar. É isso aí. Se algum dia
os ETs encontrarem essa nossa sonda, eles vão saber que a gente estava aqui, que a gente mandou essa placa, que nós estamos tentando nos comunicar. Não é à toa que Carl Sagan escreveu um livro chamado Contato, que virou filme até. Interessante o livro. A esperança dele era essa, de que um dia faríamos contato. Sabe o que me chama a atenção? Para Carl Sagan, uma plaquinha com 1270 bits de informação seria evidência suficiente de que alguém fez aquele artefato. Porém, um corpo humano, que tem lá seus 300 trilhões, na verdade, de células, cada célula humana tem 1,5 gigabyte de informação. Sabe o que é isso? 1,5 bilhão de bits. Eu não entendo como que o Carl Sagan podia concluir que uma plaquinha com 1000 e poucos bits revelaria design inteligente e não admitia que o cara que fez a placa, cujas células têm mais de 1 bilhão de bits, teria sido criado por alguém. Não, o que fez a placa surgiu por mutações aleatórias, filtradas por seleção natural. Mas a placa não, a placa ela foi feita por alguém. E o ET ia entender isso. Não, eu não entendo isso. Essa incoerência. Muito mais complexo que a placa é quem fez a placa. E muito mais complexo do que o cara que fez a placa é aquele que fez o cara que fez a placa. Concordam? Então, quando você olhar no espelho de novo, louve a Deus, porque você é uma evidência dele. Cada célula que você tem grita: Deus existe. Ele é o meu Criador. E aí chegamos ao 7º dia. O que Deus fez no 7º dia? O 7º dia. Ele estabelece o memorial da criação. E nos convida, como convidou Adão e Eva, a entrarmos nesse tempo sagrado para celebrarmos a criação. Celebrarmos a nossa criação. A vida. O sábado é para isso. Mas se a semana da criação é apenas uma alegoria, vocês adventistas estão sendo enganados. Por que você guarda o sábado? Qual a tua referência para isso? A Bíblia, mas não só. Existem evidências científicas também desse ciclo interessante, eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas se você procurar em meu blog, Criacionismo, você encontra ali material. Ciclo circa-septano. A vida foi projetada para funcionar em ciclos de 7 dias. Isso é incrível. Está lá, está impresso em nós, na vida. Então, toda vez que você fizer o seu culto de pôr do sol, lembre-se de que você não é um macaco pelado, de que você não veio das cavernas, de que nós fomos criados num jardim. Temos um propósito para existir e um céu, uma nova terra a ganhar. Essa é a nossa origem nobre e ninguém pode arrancar isso de nós. Nós temos a missão sagrada de continuar levando essa mensagem ao mundo, porque nós somos adventistas do 7º dia. Nós reconhecemos a nossa criação especial e o nosso Deus maravilhoso. E nosso grito de guerra final, que são as 3 mensagens angélicas, nós temos essa mensagem ali também. Temei a Deus e dá-lhe glória. Por quê? É vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa frase que João coloca no Apocalipse, ele tira de Êxodo capítulo 20, do mandamento do sábado, o 4º mandamento. Adore quem? Qualquer Deus? Não, aquele que fez céu, terra, mar e fontes das águas. E eu louvo a Deus porque estamos aqui nesse sábado louvando esse Deus maravilhoso. Que Ele desperte você para esse tempo especial e você continue levando avante essa mensagem que fala ao nosso coração, à nossa mente. Somos criados por Deus para um propósito. Você não está aqui por acaso. Você foi pensado por Deus. E você tem um destino maravilhoso. Novo céu e nova terra. Nós vamos ouvir uma última música agora.
E esse é aquele momento especial que Deus nos concede para repensarmos a vida, para refletirmos em como estamos vivendo, para relembrarmos o nosso propósito aqui na Terra. Então, enquanto a orquestra, o coral do IAESC executam essa música, se você quiser fechar os olhos, fazer uma oração silenciosa, se entregar mais uma vez para Deus, esse é o seu momento com Ele. Aproveite esta oportunidade. E se você quiser em algum momento ficar em pé, manifestando essa sua entrega a Deus, esse seu compromisso renovado de ser um mensageiro de Deus para esta última hora, fique à vontade. Se Deus te convidar para isso, para expressar perante o universo a sua decisão, você pode ficar em pé também e conversar com Deus neste momento. As palavras de Jesus ainda
Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, primeiramente porque nos criaste com um propósito e com uma esperança. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós fomos pensados por Ti, projetados por Ti, e nós te pedimos, a Deus, que nunca nos esqueçamos disso. Obrigado porque Tu vieste a este mundo na pessoa de Jesus, nos resgatar, nos redimir. E hoje estamos aqui te louvando, te agradecendo. Obrigado por essas músicas maravilhosas que nos aproximam de Ti e nos relembram da nossa existência, missão e esperança. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, um bom restante de sábado. Abençoa esse simpósio, que continuemos aqui aprendendo mais e mais de Ti e voltemos depois inspirados, motivados para falar de Ti, da Tua existência, do Teu amor e da breve volta de Jesus. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.